Essa questão da pensão, essa alteração já aconteceu lá em 2015 e ela foi recepcionada pela reforma da Previdência. Então, em relação à pensão por morte, essas regras já estão vigentes desde 2015, né? Antes dessa lei de 2015, o valor daquela aposentadoria que aquele cidadão recebia, o valor, se ele estava na ativa, o valor que ele teria direito de se aposentar, ele ficaria de forma integral para os seus dependentes. Se ele fosse aposentado com 2 salários mínimos, por exemplo, o equivalente a 2 salários mínimos, os seus dependentes iriam receber os 2 salários mínimos. Hoje tem uma regra, umas cotas, certo? O benefício da pensão por morte ela vai começar com o percentual de 60% do valor daquela aposentadoria, ou se a pessoa fosse da ativa, se o segurado estivesse na ativa, trabalhando, contribuindo, o 60% do valor que ele teria direito se aposentasse naquele momento. Inicia com 50% daquele valor e 10% por cada dependente. Só existe pensão se existir dependente, certo? Então o mínimo é 60. O mínimo é 60. Só existe pensão se houver dependente. Então, para existir pensão, tem que ter pelo menos um dependente. Por isso que eu dou o exemplo aqui de 60. O pessoal gosta de trazer o exemplo dos 50 e 10% por cada dependente. Eu gosto de ir logo direto. Começa com 60. Repito, só existe pensão se houver dependente. Aquela pessoa faleceu, tinha um companheiro ou uma companheira, esposa ou esposa, filho menor de 21 anos de idade, ou maior de 21 anos, desde que seja inválido, essas pessoas terão direito a receber a pensão. O cidadão morreu, deixou a esposa, a pensão vai ser 60% do valor da aposentadoria dele ou da aposentadoria que ele tivesse direito se ele tivesse na ativa. Se ele tem 2 dependentes, 70%, né? Então só vai receber na íntegra se ele tiver 5 dependentes, certo? O valor só vai, vou dar o exemplo aqui realmente dos 2 salários mínimos. O cidadão era aposentado com 2 salários. Deixou só a esposa, ela vai receber 60% dos 2 salários. Só vai aquela pensão, só vai ser de 2 salários se tiver 5 dependentes, que vai ser 10% por cada dependente. E aquele dependente, por exemplo, um menor de 21 anos, né, um jovem, quando ele completar os 21 anos, aquela cota dele antes era dissolvida para os outros dependentes. Agora não mais, a cota é extinta. Essa regra, na prática, ela só se aplica quando é esses valores maiores. Quando é benefício previdenciário de 1 salário mínimo, que é a grande maioria dos benefícios, na prática não se aplica, porque, como eu falei, o exemplo só deixou um dependente, seria 60% do salário mínimo. Mas nenhum benefício pode ser pago abaixo do salário mínimo. Então, continua o salário mínimo. Então, é isso. Houve essa mudança, essa distribuição de cotas por quantidade de dependentes. Só vai ter a totalidade do valor daquele benefício se tiver pelo menos 5 dependentes. Se não tiver, vai ser acrescido o percentual de 10% para cada dependente. Se tem um dependente, 60% do valor daquele benefício. 2 dependentes, 70%. Até a totalidade precisar de 5 dependentes para que ela seja de 100% do valor daquele benefício que a pessoa tinha direito.